Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de planejamento e controle de produção e na aula de hoje falaremos sobre o modelo geral de sistema de produção. Vamos lá? Bem, temos uma figurinha aqui, uma charge falando o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, ao invés de esperarmos 30 anos para saber o que é um sistema de produção, vamos lá na nossa aula tentar descobrir isso, o que é aquele nosso personagem não descobriu nos últimos 30 anos trabalhando. Vamos lá, o que é um sistema de produção? Quando a gente olha essa foto, o que a gente vê? Ah, eu vejo lá, Alessandra, eu vejo um monte de um avião, um monte de máquinas, pessoas. Aqui eu vejo, parece que é um carro com um monte de robôs. É exatamente isso. Um sistema de produção para a gente, na realidade, é um conjunto de recursos voltados a fabricar, a produzir um determinado produto ou um determinado serviço. Vamos ver isso de forma mais detalhada? Então temos uma definição aqui com a gente, que sistema de produção é um conjunto de atividades / operações interrelacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços a partir do uso de recursos para mudar o estado ou condição de algo para produzir saídas ou resultados. Então aquilo que eu estava falando, na realidade é um conjunto, né, de bens que a gente tem ou recursos na realidade para conseguir produzir um produto, para conseguir produzir um determinado serviço, ou ambos, um produto ou um serviço. Ok? A gente tem um modelo geral no sistema de produção. Que modelo geral é esse? Vamos imaginar que nós tenhamos aí uma fabriquinha de embalagem de produtos. E aí a gente vê o que a gente vê? A gente vê aqui no início, entrando a nossa caixinha aberta, né, que é a entrada do nosso sistema de produção, ou seja, a entrada da matéria-prima. Depois, as nossas caixinhas vão passar por uma série de atividades, uma série de máquinas, que a gente vai falar que isso é o nosso processo de transformação. Então, toda essa etapa é o nosso processo de transformação. E aqui no final a gente tem as saídas, que é as embalaginhas aqui já prontas, os presentes estando prontos para serem enviados para o nosso cliente. Ok? Então, basicamente, nós temos 3 grandes etapas quando a gente chama de um sistema de produção. Que etapas são essas? Eu tenho as entradas do processo, eu tenho o processo de transformação e tenho as saídas do meu processo. Que eram as nossas caixinhas, entravam as caixinhas abertas, elas passavam por uma série de etapas e depois elas estavam prontas, saídas, né, para serem levadas para o consumidor. O que são essas entradas de uma forma mais simples para a gente entender ou de uma forma mais detalhada? Os recursos de entrada ou inputs que chamamos são os recursos a serem transformados e os recursos de transformação. O que são isso? São os recursos a serem transformados, são, por exemplo, as nossas matérias-primas. Aquilo que as empresas recebem e depois vão trabalhar para transformar num produto acabado. Dê um exemplo, por exemplo, quais são um exemplo de recursos a serem transformados? Materiais. Esse é um exemplo de um recurso a serem transformados. Existem empresas, por exemplo, que vão pegar madeira e vão transformar no quê? Vão transformar em cercas, vão transformar em casas, vão transformar em produtos, imóveis. Então a madeira, para uma indústria madeireira, ela é uma entrada, ela é um input, um recurso que será transformado pela fábrica. Qual mais um recurso a ser transformado que a gente tem? Dados. Dados são recursos a serem transformados? Sim. Imagina que vocês foram trabalhar lá, por exemplo, no Datafolha. O que vocês vão ter para transformar? Dados que a gente vai transformar, coletados, por exemplo, quando tem uma pesquisa em relação a uma pesquisa popular. Você coleta dados
nas ruas, leva lá na sua salinha e você vai transformar esses dados em informações importantes, informações que serão repassadas para a população, para os candidatos. Então eu tenho a transformação de dados. Um outro exemplo de uma empresa que trabalha com dados. Uma empresa de um escritório de contabilidade. O que ela faz? Nos períodos lá, por exemplo, que a Receita Federal pede que seja feita a entrega dos comprovantes do balanço do final do início do ano de cada período, o que as empresas de contabilidade faz? Pega todos os dados dos seus clientes e a partir daí ela vai transformar em informações que ela manda lá para a Receita Federal. Então é uma transformação de dados em informações. E um outro recurso a ser transformado é o próprio consumidor. Nesse caso, um exemplo, está aqui. Por exemplo, um aluno, ele é um recurso a ser transformado. Então, vocês são recursos que a Univesp vai transformar. Vocês estão entrando agora como alunos na Univesp e daqui a algum tempo vocês vão ser transformados em engenheiros. A Univesp vai dar o diploma de engenheiros para vocês. Ou seja, vocês estão passando por um processo de transformação. A Univesp, ela é uma organização que ela faz a transformação. O processo dela seria transformar aí o conhecimento, passar o conhecimento que ela tem para as pessoas. E aí tornar elas de estudantes, no caso de vocês, em engenheiros. Tá ok? Tá bem claro isso? Próxima etapa, o processo de transformação. O que é o processo de transformação? É quando eu estou transformando a minha matéria-prima, transformando os meus recursos de entrada. Aqui eu tenho minérios, aqui eu tenho, por exemplo, a borracha, em produtos que vão ser utilizados. Ou seja, eu transformo a minha borracha no pneu do meu carro. Eu transformo o minério na lataria do carro, nos componentes que eu vou utilizar no meu carro. Então esse é o meu processo de transformação. São as etapas que, a partir do momento que entra no meu sistema de produção, entra na minha empresa, os recursos a serem transformados, essas etapas por onde ele irá passar. Ok? Vamos ver um vídeo agora onde vai ficar bem claro para vocês o que é um processo de transformação. Vamos lá ver o vídeo?
Ok, pessoal, então como vocês puderam ver no vídeo, o que a gente viu basicamente? A gente viu lá chegando o que a gente chama do charuto do avião, que é essa parte central do avião, chegando lá na fábrica da Boeing, a gente chama isso do charuto do avião, e aí ele passando por uma série de etapas, né? Colocando a asa, mostra lá fazendo toda a parte interior do avião, todo o processo de cablagem, colocação dos cabos, colocação dos fios, pintura, todo o processo de produção. Então aquilo é o que a gente chama de um processo de transformação. Ou seja, você está transformando algo que foi trazido para a sua fábrica em um produto acabado, no caso, numa aeronave. Ok? Bem claro? E a saída do nosso sistema é sempre o que a gente chama de outputs ou bens e serviços, né? E esses bens e serviços são para quem? São para os nossos consumidores. Então a gente está fazendo o processo de transformação, entrou lá o que ia ser transformado, passou pelo processo de transformação e a saída é para o nosso consumidor um bem ou um serviço. Normalmente hoje a gente oferece, a empresa ela oferece um bem e normalmente está atrelado a algum serviço. Essa desconexão, não está desconexo, eu só entrego um bem. Na realidade, normalmente a maioria das empresas entrega um bem e um serviço. Fala um exemplo, Alessandro, não está claro isso. Por exemplo, quando você vai lá numa fábrica e compra o seu carro, normalmente o que a concessionária vai oferecer depois para você? Um serviço que é o serviço de manutenção do carro. Então, além do bem entregue, está também entregando um serviço depois, que é o serviço de manutenção. Ok? Bem claro? E aí, para a gente agora entender e treinar um pouquinho, vamos ver quais são os inputs e outputs e o processo de transformação para uma linha aérea, para uma loja de departamento, para uma gráfica, para uma fábrica de comida congelada. Vamos ver para agora quais são, na realidade, os nossos inputs, os nossos outputs e o processo de transformação para cada uma dessas organizações. Vamos lá? Bem, começando pela nossa linha aérea. A operação, né? A nossa fábrica, linha aérea. Qual que é as entradas da linha aérea? Eu tenho os recursos a serem transformados, né? Que são, por exemplo, os nossos passageiros. E tem os recursos de transformação, que é o avião, os pilotos, a equipe de terra. Qual que é o processo de transformação? O processo de transformação da companhia aérea é transportar, seja os passageiros, seja as cargas. E qual que é a saída? É o transporte das cargas e dos nossos passageiros. Está bem claro? Vamos para o segundo exemplo. Uma loja de departamento. Vamos começar lá. Quais são as entradas que eu tenho numa loja de departamento? Né? Eu tenho os clientes que vão lá comprar os produtos, tenho a equipe de vendas, tenho lá os registros de computadores e tenho, por exemplo, os produtos à venda. Quais são os processos de transformação? Né? Fornecer conselhos de compra, por exemplo, para o cliente chega lá, está na dúvida, qual camisa, por exemplo, que eu vou comprar, qual que é o sapato, qual que é uma das funções da pessoa que está ali, que faz parte desse processo de transformação. Orientar o cliente, o sapato amarelo fica melhor, a blusa azul fica melhor. Então isso é uma parte do processo de transformação. Qual que é a saída? Consumidores e produtos juntos, ou seja, o consumidor que foi lá está saindo, comprou o produto na sua loja. Ok? Terceiro exemplo, uma gráfica. Quais são os recursos de entrada? Eu tenho lá impressoras e desenhistas, as prensas de impressão, papel, tinta. Qual é o nosso processo de transformação? O projeto gráfico da impressão, a encadernação. E qual que é a saída? O material, né, desenhado e impresso. Então, quando eu tenho uma gráfica, o que está acontecendo? A gente está levando lá na gráfica o material, eu preciso imprimir algum material. O que eles vão fazer?
né? A entrada é o material que você está fornecendo para eles. Aí eles vão fazer todo o processo de impressão, que é o processo de transformação, e a saída é quando ele fornece para você as impressões que você desejava e levou para lá. Ok? Mais um exemplo, fabricante de comida congelada. Qual é os recursos de entrada? Por exemplo, a comida fresca, os equipamentos de processamento do alimento, tá? E os congeladores. Então aqui eu tenho tanto os recursos de entrada como os recursos de transformação. Processo de transformação, preparação de comida e o congelamento da comida. E no final, o que eu tenho? Eu tenho a comida congelada que ela pode ser enviada para o nosso cliente. Tá ok? Bem claro o que são as etapas, o que é uma entrada, um input, um processo de transformação e uma saída, um output? Ok, estando bem claro isso, a gente consegue enxergar agora, de uma maneira global, todas as etapas do processo de transformação. Vamos lá ver? Seguindo aqui na nossa lousa, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver os inputs, que são os nossos recursos de entrada, são materiais, informações e consumidores, que fazem o que a gente chama de recursos a serem transformados. E aqui eu tenho os recursos de transformação, que são as instalações e o pessoal. Tudo isso vai entrar no que eu chamo de um processo de transformação e vai ter a saída do bem ou o serviço para os nossos consumidores. Tá ok? Então a gente tem, novamente, só para deixar bem claro, né? Eu tenho os recursos a serem transformados, que são os recursos tratados ou convertidos de alguma forma. Os recursos de transformação são os recursos que agem sobre os recursos transformados. Faço todo o processo de transformação e tenho lá no final um produto ou um serviço. Bem claro isso, pessoal? Tá bem claro? Nenhuma dúvida? Vamos seguir. Características dos bens ou serviços. Então a gente estava falando que um processo de transformação, ele entrega, né? O final dele é um produto, posso chamar de um bem, ou um serviço. Vamos ver algumas características desses bens ou serviços. Bem, um bem ou um produto, a gente fala que ele é tangível. Ou seja, eu consigo pegar eles. Então lá, o joystick do seu videogame, o seu celular, a bolsa aqui da menina, ele é tangível, ela consegue pegar. Um serviço já não é possível de fazer isso, não é tangível. Um produto, ele é estocável. Um serviço não tem como a gente estocar um serviço. A gente tem capacidade de exercer um serviço, estoca a mão de obra, mas não estocar o serviço. Transportabilidade, eu consigo transportar o produto. Então, o nosso caminhão aqui está transportando um importante produto para o país, né, que é a questão de safra de grãos. Mas um serviço não tem como transportar. Espera aí, Alessandro, mas o SAMU lá eu transporto o médico. Você está transportando o recurso, você não está transportando o serviço. Ok? Então, na realidade, você está transportando os recursos para prestarem o serviço. Mas o serviço ele só ocorre no momento que o médico estiver atendendo o paciente. Ok? Contato com os consumidores. O produto, ele tem pouco contato com o consumidor no momento que ele está sendo fabricado. Por outro lado, o serviço, você vai ver que ele tem um contato muito grande com o consumidor. Quando os serviços estão ocorrendo, normalmente os consumidores estão presentes. Qualidade. É bem simples ou mais fácil, a gente ver a qualidade de um produto do que a qualidade de um serviço. Quando você compra um celular, você analisa rapidamente a qualidade, por exemplo, vendo se ele é resistente ao impacto, se ele não dá manutenção. Agora, como a gente avalia a qualidade quando a gente vai, por exemplo, num dentista? Eu avalio a qualidade, Alessandro, se ele foi simpático, se eu não passei dor, mas a qualidade do serviço? A gente vê que é muito difícil de avaliar a qualidade. Então, é mais difícil avaliar a qualidade em serviços do que avaliar a qualidade num produto. Ok? Para finalizar a nossa aula, terminar rapidinho falando sobre características do processo de transformação. A gente vê que se o seu processo de transformação tiver um volume alto, você vai ter uma alta, por exemplo, uma alta repetitividade do processo
E se o volume for baixo, você vai ter uma baixa repetição do processo. Aqui a gente vai ter, normalmente, o que a gente chama de produtos make to stock. Isso aqui, produtos make to order. Vocês já tiveram essa aula lá com o professor falando de sistemas de produção. Ok? Então eu posso ter essa característica, alto volume ou baixo volume. Posso ter a característica de variação da demanda, tá? Rapidinho. Falar sobre a variedade, eu posso ter produtos com uma fábrica que tem grande variedade de produtos. Para isso, ela vai ter que ter uma característica importante, que é a questão de flexibilidade. E pode ser fábricas que têm baixa variedade de produto. Ou seja, né, os produtos são bem definidos e eu tenho pouca variedade, pouca diferenciação de produtos. Ok? E eu posso ter uma outra característica, variações da demanda. Você pode ter produtos, fábricas que têm grandes variações da demanda nos produtos, e fábricas que têm baixa variação na demanda mais estável. Então, ok, pessoal? Dúvidas em relação a isso? Acredito que não. Bastante simples. Qualquer dúvida, vocês podem consultar o material online. Obrigado. Até a próxima.